Boas tardes a todos, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Maire d'Amarie-l'Élysée, que aqui está presente, que tem uma germinação com Arcos de Valdevez, a todos os senhores deputados, todos os ilustres convidados, mas sobretudo a todos os arcoenses que estão aqui hoje em número muito significativo para assinalar justamente o Dia do Município e também uma história carregada de significado, como de resto podemos ver, não apenas na oportunidade que nos vai ser dada de avaliar a recuperação, a requalificação de todo este edificado monumental que temos aqui ao lado, o Paço de Giala, mas também porque assinalamos os 500 anos do Foral de Arcos de Valdevez e porque não nos podemos esquecer que também foi aqui que Portugal se fez, não é verdade? Isso dá-me uma oportunidade, na minha qualidade de Primeiro-Ministro, de, agradecendo o convite que me fizeram o ano passado para aqui estar convosco, nestas celebrações, recordar que Portugal é realmente não apenas uma nação muito antiga, é mesmo uma das mais antigas na Europa, com as fronteiras que nós conhecemos, e com esta identidade que foi forjada ao longo dos séculos de uma forma tão distinta que hoje, na Europa ou fora dela, todos sabem identificar bem aquilo que é ser português. Temos esta história longa e isso deve-nos, com certeza, trazer, em primeiro lugar, alguma tranquilidade. Quer dizer que tivemos sabedoria ao longo dos séculos para poder ultrapassar muitas situações difíceis e para ir construindo um futuro mais esperançoso, mas isso deve-nos também lembrar que o futuro só é alcançável, só podemos sonhar com ele quando realmente trabalhamos para ele todos os dias, sentindo o peso da nossa história, mas a responsabilidade que temos para com a história que se há de fazer. Nós vivemos tempos em que a globalização toma conta de todos os debates. E por essa razão, muitas pessoas reagem dizendo que a globalização não pode representar uma normalização, isto é, uma forma de nos transformar a todos numa sociedade parecida, se não igual. Nós gostamos de ser quem somos e sabemos que evoluímos ao longo dos séculos. Não queremos ficar sempre na mesma, queremos progredir. E isso significa também evoluir e mudar. Mas podemos, na sociedade global, estar mais próximos uns dos outros pelos valores que partilhamos, sem esquecer as nossas origens e aquilo que somos. É assim também na Europa. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa iniciou um processo de paz que quisemos, ao longo de muitas dezenas de anos, que fosse uma paz duradoura. Não foi por acaso que há cerca de 2 anos atrás, a União Europeia, recebeu o Prémio Nobel da Paz. Foi realmente um projeto de paz aquele que fomos construindo. Mas sabemos também que partilhamos valores comuns dentro desta Europa. E todos procuramos aproximar-nos uns dos outros nos níveis de vida, naquilo que são os nossos padrões que medem o progresso, o bem-estar e, portanto, nas lutas que precisamos de desenvolver em conjunto contra as desigualdades, contra a pobreza, contra as discriminações,
temos na Europa feito, julgo eu, um bom trabalho neste capítulo. Mas mantemos, cada um de nós, a sua identidade. Mesmo nos tempos mais difíceis, e já passámos por desafios muito difíceis na Europa, nunca tivemos a vontade de nos fundir dentro de um espaço europeu. Nós temos um grande objetivo, que é o de construir uma Europa de nações, uma Europa desenvolvida, em que as nossas economias possam convergir, se possam aproximar, em que todos possamos circular com liberdade, em que possamos sonhar em conjunto, investir em conjunto, mas também reconhecer as fontes diferentes da nossa história e a nossa capacidade para cada um decidir e escolher de forma diferente para o futuro. A capacidade para preservarmos esta natureza é muito importante. Está bem de ver que às vezes se torna difícil quando partilhamos muitas decisões, quer dizer, quando o nosso futuro não depende só de nós. Mas nós, em Portugal, que somos uma unidade, sabemos isso há muitos séculos. Respeitamos por isso a história dos concelhos, das nossas regiões, das nossas gentes. E sabemos que quanto mais conseguimos fazer um caminho cooperativo com os nossos vizinhos, melhor para todos. Assim é na Europa. Nós não precisamos de olhar para a Europa ou para a zona que tem a mesma moeda como sendo um espaço único no sentido da soberania tradicional. Mas podemos perfeitamente trabalhar em conjunto os diversos países, as diversas sociedades, para podermos não contemplar apenas a nossa história, mas abrirmos ainda mais ao mundo, podermos, como Portugal fez durante a sua história, ter uma linguagem, ter uma estrutura aberta a todas as línguas do mundo, a outras sociedades, a outros países. Nós fomos sempre grandes e crescemos cada vez mais sempre que fomos uma nação aberta, generosa e audaciosa. E normalmente identificamos os nossos períodos de história, direi, mais lenta, às vezes até mais retrógrada, quando nos fechamos e olhamos para o nosso umbigo. Os tempos que hoje vivemos convidam-nos, de facto, a relançar esse espírito de grande abertura, de grande dinamismo, de grande cosmopolitismo. E é assim que temos de reinventar a nossa história para o futuro a cada dia que passa. Há pouco ouvia o Sr. Presidente da Câmara, como é próprio, num dia de festa como este, do próprio município, desfiar um pouco aquilo que são os projetos que se cumpriram, aqueles que estão em execução e os que se trabalham e preparam para o futuro. E pudemos ouvir uma grande diversidade de projetos e de ambições. Não apenas aqueles que têm a ver com a possibilidade de recuperar a nossa história, a história dos arcos também, que é a história de Portugal, como é evidente, mas também a possibilidade de atrair mais atividade económica para este concelho, as indústrias criativas, atrair para cá também a economia do conhecimento que nos permite relacionar mais depressa, quase instantaneamente, com o mundo inteiro e transpor as barreiras de mercado que tradicionalmente conhecíamos. Apostar muito nas qualificações, na abertura a que novos quadros, novas valorizações possam trazer e acrescentar valor ao nosso território. E, ouvindo esses projetos, fiquei bem ciente de que aqui há ambição, de que aqui não estamos conformados com o que se alcançou, mas, pelo contrário, existe vontade de ir além. E quando em simultâneo
quando em simultâneo o ouvia enunciar as preocupações pelo facto de estarmos num território que se vem desertificando ao longo das décadas e, portanto, num território de baixa densidade, quando o ouvia dizer com preocupação que precisamos de adaptar as nossas políticas públicas e as nossas soluções para este tipo de território e que precisamos de vencer problemas que vivem connosco há já tanto tempo que podemos dizer que se transformaram em problemas permanentes que têm de ser resolvidos, como é o caso da demografia, com o envelhecimento, com a necessidade de termos também estruturas mais amigas da família, das crianças e, portanto, da natalidade. Eu recordava-me que isso tem sido, de certa maneira também, muito a preocupação que eu tenho transmitido ao país como desafios para os próximos anos. Sabemos que estamos hoje a viver o fecho de um ciclo no nosso país que coincidiu com um tempo de grandes dificuldades em que tivemos de recorrer à ajuda externa e tivemos de fazer muitos sacrifícios para poder vencer essas dificuldades. Ainda temos muito para fazer para as vencer totalmente. Mas realmente esse ciclo da emergência, em que infelizmente bem nos recordamos, o desemprego subia, a economia contraía, as empresas fechavam, nós tínhamos de adotar a cada 3 meses medidas mais gravosas para conter os problemas. Esse ciclo de emergência em que tivemos de atuar de forma muito próxima com as instituições de solidariedade social para poder preservar a coesão social, agora dão lugar a um ciclo diferente. A um ciclo, portanto, em que se projeta o futuro. Mas nesse futuro, nós temos, sem perda de tempo, de resolver esses problemas que aqui foram indicados e muito bem pelo Sr. Presidente da Câmara. De que nos interessa ter tudo equilibradinho e não ter pessoas. E não ter o nosso território habitado. E não ter um mercado com dinâmica para crescer. E não ter ativos que possam valer àqueles que estão a viver a sua reforma e a precisar de ter segurança nas prestações, no seguro que a sociedade lhes deve e para o qual contribuíram. Não teria significado, seria uma coisa sem sentido. Mas é essa coisa sem sentido que acontecerá se não trabalharmos todos para inverter essa tendência de demografia que vai afetando cada vez mais os nossos territórios, que vai desertificando cada vez mais o interior do país, mas também o próprio litoral, porque somos cada vez menos. Precisamos, sem dúvida nenhuma, de responder a esses problemas. Já estamos a trabalhar nisso há algum tempo, criando uma discriminação positiva na forma como os territórios podem concorrer para captar financiamentos e suportar os seus projetos, dando a estes territórios de baixa densidade, digamos, um acesso particular com majorações a esses financiamentos. Precisamos de ter realmente uma sociedade mais amiga das famílias, mas precisamos de ir além daquilo que fizemos até hoje, nesta matéria. E isso deve nos mobilizar a todos, independentemente das extrações políticas de cada um, porque estes são problemas que não são nem do partido A, nem do partido B, nem deste governo X, nem do governo Y. São problemas da nossa sociedade, são problemas de Portugal. E precisamos também, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos, além de inverter esta demografia recessiva, de lançar uma luta muito grande contra as desigualdades profundas que ainda marcam o nosso país. E essas desigualdades exigem, da parte dos poderes públicos, políticas próprias, mas exigem também que nós sejamos capazes de cumprir os nossos objetivos
em matéria de crescimento, de dinamização da nossa economia, das nossas empresas e, portanto, ter aqui a oportunidade, com as universidades, com os centros de ciência, com todas as bolsas que hoje nos podem trazer criatividade e inovação, uma oportunidade para sermos mais dinâmicos e mais abertos. Se não conseguirmos atingir estes objetivos, por mais que queiramos lutar contra as desigualdades, não seremos bem-sucedidos como não fomos no passado. E nós que progredimos tanto ao longo destes 41 anos da nossa democracia, precisamos agora de ser um bocadinho mais eficientes a combater essas desigualdades. Porque não nos interessa, evidentemente, ter um país que cresce, que cria riqueza, mas cuja riqueza não é acessível à maior parte das pessoas, apenas a alguns. E isto, tenho a certeza, também não é objeto de disputa nenhuma partidária. Todos estaremos unidos nestes objetivos. Então, se é assim, não há nenhuma razão para que possamos também não nos unirmos nos objetivos que queremos alcançar e nas escolhas que temos de formular. Olhando para o pequeno vídeo que aqui foi há pouco passado e que mostrava as condições em que estava o Paço de Giela antes desta intervenção que foi feita pela Câmara Municipal, lembrava-me que Portugal, ao longo de toda a sua história, foi acumulando património extraordinário. Eu não me refiro apenas ao património edificado, refiro-me a muito património cultural que nós temos, muito dele imaterial. Mas no material, naquele que é edificado, nestes conjuntos monumentais que vamos tendo no país, ao longo de todos os nossos séculos de existência, nós conseguimos, sobretudo naqueles que foram mais devastadores para tantas nações europeias, deixar preservado esse nosso património. Porque não estivemos, nem na Primeira nem na Segunda Guerra Mundial, sujeitos à devastação que muitos outros países europeus tiveram. E, portanto, tendo fugido a essa desgraça, a essa tragédia horrível que foram as duas grandes guerras do século XX, nós conseguimos preservar muito do património que outros às vezes não conseguiram. E no entanto, não tendo conhecido essas tragédias, muito do nosso património foi-se degradando, foi-se escondendo por trás de silvedos ou de silvados, de destruição que o próprio tempo foi trazendo, de uma ilusão resultante do facto de não lhes termos prestado a devida atenção. Ora, este exemplo que aqui é dado mostra bem como é importante termos condições no nosso concelho, no nosso país, para poder manter viva a nossa história e recuperar o nosso património. Mas há uma coisa que sabemos, é que se o não soubermos integrar nas nossas vivências, na nossa atividade do dia-a-dia, é uma questão de tempo até ele se voltar a degradar. Então o grande desafio que temos é realmente o de conseguirmos, ao mesmo tempo que fazemos este grande esforço de poder recuperar este nosso património, que hoje vemos com muito orgulho, é o de conseguir que os nossos territórios tenham a dinâmica suficiente para atrair o turismo, as atividades económicas e de cultura que hão de manter viva a chama que nos permite conservar o nosso património como ele deve estar conservado, não apenas na nossa memória histórica, mas no nosso dia-a-dia e na nossa vivência. Este objetivo é tão importante
quanto é ainda muito significativo o património que temos em todo o país e que está como este estava antes desta recuperação, ou que para lá caminha. Nós temos, no Portugal 2020, uma oportunidade de conseguir mapear alguns destes equipamentos em toda a região norte, no centro, no Alentejo, no Algarve, para justamente canalizar apoios europeus para a sua recuperação. Mas se queremos ser bem-sucedidos e depois não ficar à espera de um outro Portugal, qualquer coisa, lá mais para a frente, para voltar ao princípio, temos de ir gerando as condições para que cada recuperação possa, de alguma forma, trazer consigo o germe da sua conservação, enraizando na nossa vivência atual. É isso que lhes dá a garantia de futuro, é isso que queremos dizer, que um país com história tem futuro, sobretudo se conseguir manter a sua história no seu presente. Concluo dizendo que hoje nós temos mais confiança e mais esperança no que estamos a fazer em Portugal, no que estamos a fazer na Europa, naquilo que podemos fazer no mundo. Tenho dito algumas vezes, porque o tenho constatado com muita regularidade, não há nenhuma razão para se supor que não nos podemos bater de igual para igual na área da cultura, na área das tecnologias, na área da investigação, nas áreas sociais, na área económica, portanto, com quaisquer outras instituições, sociedades, empresas, em qualquer parte do mundo. Temos hoje uma geração extremamente qualificada, temos centros de saber de grande competência, temos ao nível das nossas administrações pessoas muito bem preparadas também, que podem responder às necessidades que a nossa sociedade tem. Assim, mantenhamos sempre a determinação, o brio, a exigência para não ficarmos acomodados com o que alcançamos e para sermos suficientemente audaciosos para estabelecer metas ainda mais ambiciosas, para nos podermos abrir ao mundo de tal maneira que estejamos com o mundo aonde ele nos convocar, onde acharmos que precisam de nós, onde acharmos que podemos fazer alguma coisa por nós e pelos outros. E sei que hoje a nossa autoestima e a nossa confiança está melhor do que em anos passados ou em outras épocas da nossa história. Temos de aproveitar agora esta oportunidade para não perder esse balanço e, antes, pelo contrário, para dar mais, se assim posso dizer, dar mais gás, dar mais força a este dinamismo que se começa a notar na sociedade portuguesa, para nos projetarmos para o futuro com mais ambição. Vamos fazê-lo também com esta história dos arcos aonde Portugal se fez. Sr. Presidente da Câmara vai agraciar o Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro com duas ofertas. A primeira delas é uma réplica do foral. Enfim, podemos ir para esta. Obrigado, Liana. Alterou-me aqui a ordem. Sr. faz favor. É um livro compilador destes 2 anos de trabalho sobre Passos Siela. Reúne todas as intervenções e o Sr. Presidente agora agradecerá ao Sr. Primeiro-Ministro com uma réplica do foral dos 500 anos que estamos agora a comemorar, do foral de Valdevez.
Agora o senhor maire de Sorrede tem uma oferta muito especial. Ce n'est pas? S'il vous plaît. Estava a rir, peço desculpa. São muitas as ligações. Thank you.